Falar conosco. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 5, do versículo 1 ao verso 15. Eu vou ler na minha versão aqui, peço que os irmãos acompanhem na sua versão também, mas a minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Eu achei esse texto mais apropriado, essa tradução mais apropriada para o que eu vou ler nessa manhã. Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Amém? Tem o versículo 13 mesmo, meus irmãos. A palavra de Deus, através de Paulo, nos traz a seguinte questão nessa manhã: ou a lei ou a Cristo. Podemos assentar, meus irmãos? Queria até mandar um abraço para a irmã Virgínia, que está também assistindo, acompanhando a gente pela internet. E nessa carta, é uma carta que Paulo manda aos Gálatas com o intuito de sempre exortar, dar informações e combater também heresias, imagens erradas do Evangelho. E, meus irmãos, essa carta ela é tão importante para nós e foi tão importante ao longo da história da igreja que Lutero, ao ler essa carta, se sentiu libertado de um jugo na qual a igreja, naquele momento, o colocava e que não fazia sentido algum. Lutero, como um monge agostiniano, fazia práticas de chicotear, evitar mutilação e várias outras coisas que ele tentava matar a carne no seu coração através de atos humanos. E a gente sabe muito bem hoje, inclusive com o avanço da ciência, que o que comanda o nosso corpo é o cérebro, e não o coração, e não o fígado, não o intestino, é o cérebro. E nós sabemos que a nossa corrupção, o pecado, vem da nossa mente. Passa pelos nossos olhos, pela boca, pelos ouvidos, mas é a mente que controla o nosso pecado. Então Lutero, naquele tempo, ficava o tempo todo se martirizando, e nesse martírio incessante, tentando se livrar do pecado, ele percebeu que nada disso era suficiente. E, com isso, ele leu Romanos, o capítulo 1, versículo 17, dizendo que o justo viverá pela fé. Daquele momento em diante, ele entendeu que nada daquilo era necessário. Aquele martírio, aquele sentimento de culpa não faria diferença. O que faria diferença era ele se entregar a Cristo, viver para Cristo,
pedir perdão aos seus pecados e pedir a Jesus Cristo e o Espírito Santo que a cada dia moldasse o seu coração, a cada dia transformasse. E nós comemoramos agora, de 31 de outubro, os 503 anos da Reforma Protestante, e através desse homem usado por Deus, ele buscou reformar aquilo que tinha perdido a sua forma original, da Igreja de Cristo. Então é interessante que nesta carta também foi usado como instrumento de bênçãos para outro homem de Deus ao longo da história da Igreja, chamado John Wesley. É interessante, meus irmãos, que John Wesley ele já era pastor, ele já servia uma igreja local, só que ele se entendeu convertido de fato, olha que interessante, após ler o prefácio de Lutero à carta aos Gálatas. Ele entende que a sua conversão de fato aconteceu nesse momento, quando ele entendeu que Jesus Cristo era suficiente, era único e exclusivo. Não havia outro modo de se chegar a Deus a não ser através de Cristo. Então John Wesley muda a sua vida e as suas práticas e a sua oração incessante, e com isso ele é abençoado e abençoa milhares de gerações à frente. Inclusive, através dele, do seu grupo, ele livra a Inglaterra de um caos, de uma dificuldade muito grande, porque naquele momento a Inglaterra estava ligada ao iluminismo e diversas outras práticas, o evangelho estava sendo deixado de lado. E com a glória de Deus e a vida de John Wesley, Carlos Wesley e outras pessoas, a Inglaterra recebeu e percebeu um avivamento, uma mudança de vida, pessoas sendo salvas, convertidas para a glória de Deus. Meus irmãos, outro fato interessante é que Paulo, ao escrever essa carta aos Gálatas, ele está passando um momento complicado da sua vida, porque vocês sabem muito bem, Paulo sendo judeu, mas ele é o pregador dos gentios, ele leva a palavra de Deus aos gentios. Gentios, pessoas que não eram de origem judaica, simples assim. E nesse tempo ele está em Jerusalém, vocês podem ler depois Atos 15, sobre o concílio de Jerusalém, e ali estão discutindo diversas práticas do judaísmo, se elas seriam necessárias aos cristãos, aos que se tornavam cristãos, gentios. A prática principal que estava em pauta era a questão da circuncisão, se era necessário que o homem fizesse a circuncisão ou não fizesse. E nessa discussão, meus irmãos, acalorada, e às vezes a gente fica pensando, mas existe algum tipo de discussão, alguma desavença na igreja, Paulo chama o apóstolo Pedro de falso irmão. Vocês podem ir lá depois em Gálatas, no capítulo 2, no verso 4, você vai conferir isso aí. Para você ver o nível de discussão, porque Pedro, quando estava com os judeus, ele queria ser judeu, judaizante, e quando estava com os gentios, ele, não é bem assim. Então ele não se acertava nesse ponto. Então percebam, irmãos, que assunto sério que estava ocorrendo na igreja. Esse assunto, meus irmãos, é meu primeiro ponto dessa manhã. Se é a lei ou se é a Cristo. Paulo, no versículo 3, ele diz que não faz sentido você fazer a circuncisão, praticar a circuncisão, a não ser que você siga toda a lei e não falte em nada da lei. E quando ele diz a lei ali, não são só os 10 mandamentos, que são importantes, são úteis para nós, são de aprendizado. Ele fala dos 613 mandamentos que estão no Pentateuco, particularmente em Deuteronômio. Então, meus irmãos, é muito fácil a gente perceber, a gente achar que cumpre a lei, que segue as normas, mas, infelizmente, nós, como seres humanos, imperfeitos, não conseguimos cumprir toda a lei. Eu acho interessante, meus irmãos, que nós temos esse mal, eu posso dizer, de Adão e de Eva, de sempre colocar a culpa no próximo. Eu me lembro de uma situação que um motorista muito correto, uma pessoa muito correta no trânsito, só que, por um lapso de momento, ele atravessou o sinal vermelho. Atravessar o sinal vermelho, às vezes de madrugada, as pessoas acabam até fazendo, e passa despercebido, porque se não tiver um radar, não tiver ninguém monitorando, você vai passar e não vai ser. Só que ele ainda teve o desprazer de um guarda vê-lo passar pelo sinal vermelho, foi até ele e aplicou uma multa. E o guarda, conversando com esse senhor, muito correto, muito zeloso, é uma pessoa referência na cidade, e ele foi argumentar com o guarda, mas, olha, policial, eu faço tudo direitinho, pago meus impostos em dia, eu sou uma pessoa caridosa,
cumpro toda a lei. Você pode ver que meu carro está em dia, PVA está em dia. Você pode ver que a minha carteira de motorista está ok, está tudo certo. Mas o guarda disse, olha, infelizmente eu vou ter que te multar porque você atravessou o sinal vermelho. Simples assim. Então, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, pela nossa carne, nós não cumpriremos toda a lei. Nós buscamos seguir a Cristo e segui-lo com zelo, com amor, com fidelidade. Mas, infelizmente, não cumpriremos a lei. Aqui o texto ele está combatendo uma heresia chamada legalismo de um grupo de judeus que queriam colocar fardos e jugos naqueles cristãos gentios. Então, meus irmãos, a questão da circuncisão, nós sabemos que a circuncisão por si só não faz mais sentido para nós. A circuncisão apresentava a pessoa de Cristo. Quando era feita a circuncisão, a aliança de Deus com Israel, olha só, eu estou fazendo uma aliança com vocês, que ela será finalizada ou consumada na pessoa de Jesus Cristo. Então, esses judaizantes, esses legalistas, queriam o tempo todo impor regras humanas na igreja de Cristo. Nós sabemos, nós, inclusive, batistas, que gostamos e apreciamos e seguimos com fidelidade a palavra de Deus. Inclusive, na declaração doutrinária diz que nós seguimos a palavra de Deus com destaque ao Novo Testamento. Nós sabemos que a forma de reconhecermos publicamente Jesus como nosso Senhor e Salvador é o batismo. Nós cremos em Jesus e após crermos em Jesus, nós procuramos a igreja e passamos por um processo e com a graça de Deus somos batizados. O batismo é importante. O batismo é a porta de entrada para que nós tenhamos uma comunhão verdadeira com os irmãos, uma comunhão plena. Mas isso é mandamento, é a ordem de Jesus. São as duas ordens que Jesus deixou, que nós praticamos, que é a ceia do Senhor e o batismo. Mas as outras situações, o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações e ao longo do tempo vão sendo acertadas. Agora, meus irmãos, questões pessoais e pontuais, é Deus que trabalha. Nós vemos, infelizmente, algumas igrejas afora que colocam tantas regras humanas, tantos fardos, tantas dificuldades, que a pessoa pensa assim, mas é praticamente impossível. Por quê? Porque na mentalidade dessas pessoas, elas acham que a salvação em Cristo Jesus será feita através da sua roupa, do seu corte de cabelo, da sua forma de usar a barba ou não usar a barba, mas pelo contrário é simples, é a fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ao longo do tempo, vai te confirmando isso através da santificação. Mas não, algumas igrejas ainda estão, infelizmente, presas a esse legalismo. Algumas chamam até de uso e costume, de querer impor regras humanas, achando que aquilo irá santificar. Nós sabemos que a santificação vem com a nossa vida pautada em Jesus Cristo. E nisso vem um segundo ponto que eu quero deixar essa manhã para os irmãos, que é cuidado com a falsa santidade. Cuidado com a falsa santidade. Meus irmãos, nós somos especialistas, nós gostamos de criar regras. Nós temos o nosso jeitinho de criar regras. E, às vezes, as regras são nossas, são da nossa mente. Não está nada na Bíblia. Eu me lembro, quando eu era criança, numa determinada igreja, graças a Deus eu tive uma infância muito feliz e pude fazer aquelas brincadeiras de criança que hoje, infelizmente, algumas crianças estão se perdendo, que é jogar bola, rodar peão, bola de gude, e eu tive esse privilégio de ainda pegar uma geração que podia ter essa brincadeira na rua, que hoje, infelizmente, está se perdendo. E eu me lembro de estar numa determinada igreja e com o meu peão, eu sempre andava com o meu peãozinho, rodando meu peão lá, brincando, às vezes até sozinho. E chegou uma irmã, vamos dizer assim, do nada, apareceu perto de mim, me começou a contar uma história de que peão não era uma coisa certa, e que caiu, um menino foi rodar um peão em determinado lugar, e quando ele rodou um peão, caiu um peão do céu e quebrou o peão dele. Mas, graças a Deus, meus irmãos, que naquela época eu já tinha uma certa compreensão das coisas, eu olhei para a irmã assim, de forma educada, obrigado, irmã, pela orientação,
peguei a minha fieira, peguei o meu peão e continuei rodando meu peão. Está onde na Bíblia que não pode rodar peão, meus irmãos? Me mostra aí. É claro que na época talvez nem tivesse peão, mas é uma prática infantil, não estava ofendendo ninguém, não estava... Entendeu? Então, às vezes, as pessoas ficam apegadas a tantas coisas humanas, pontuais. Eu não estou dizendo que eu sou salvo em Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, não é nada disso não, meus irmãos. Eu não estou aqui anulando a lei, Mas a lei, se você ler Paulo, a lei é para nos condenar. Você pode ir lá depois, em 2 Coríntios, no capítulo 3 e 14, e o capítulo 2 também vai discorrendo. A lei foi criada para nos condenar, para nos mostrar que somos pecadores, que o nosso mérito, o nosso merecimento é a morte eterna, é o inferno. Mas graças a Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. E que cumpre toda a lei, e fala, olha, eu cumpri toda a lei, eu estou, Jesus, no caso, sem pecado, 100% homem, 100% Deus, ele veio para nos salvar e nos justificar. E é pela fé em Jesus. Não é por atos humanos, concepções humanas que irão nos salvar. E a gente tem visto, às vezes, as igrejas apegadas a tantos detalhes minúsculos. Eu não estou dizendo que a gente pode viver sem regra, sem nenhum tipo de regra. A gente, naturalmente, através do Espírito Santo, ele vai nos mostrando o que nós devemos mudar. E é necessário haver mudança. Quando você salva Jesus, você se converte, a mudança acontece. Só que não é por força e nem por regra humana. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí vem a seguinte pergunta. Então você está dizendo para mim, né, quem assistir só a primeira parte, pode entender assim, não, André agora está dizendo que está tudo liberado. Está tudo tranquilo, a gente pode fazer o que bem entender, o que o nosso coração mandar. Mas é importante, por isso que eu li todo o texto, até o versículo 13, que Paulo também exorta, meus irmãos, essas regras humanas que os judeus estão colocando no meio da igreja, regras humanas ou regras como os fariseus fazem, ou faziam, no caso, em Mateus 23, que era dizer, no sábado você pode andar só 100 metros, se você andar 200 metros, você está anulando o sábado. Olha, o véu tem que ser assim, tem que ser assado, a forma que você lava o prato, tudo isso era levado a pé da letra, a expressão mais simples para resumir isso. Mas Paulo não está dizendo que por conta desse excesso de legalismo, nós podemos fazer o que nós quisermos. E ali ele fala da liberdade, no versículo 13, mas não fala da libertinagem, que é um outro problema sério, que é um outro excesso que a igreja comete, que algumas igrejas também, infelizmente, estão cometendo, que é a tal da libertinagem. Você vê hoje a teologia da prosperidade, você vê hoje a teologia do coaching, que essa teologia, meus irmãos, acaba trazendo problema para a igreja. A teologia da troca. A prosperidade é bíblica? É bíblica. Eu creio na prosperidade bíblica. Só que eu não creio como uma moeda de troca. Deus abençoa você porque você tem um coração grato. Você ajuda, você dá seu dízimo, dá sua oferta, e Deus, naturalmente, mas não é assim, olha Deus, porque eu fiz isso, agora eu quero aquilo outro, eu quero um carro, eu quero uma casa, porque eu mereço, eu exijo. Não é assim que funciona. E a teologia do coaching, infelizmente, também é um outro problema, que ela está até, infelizmente, substituindo, está saindo um pouquinho. Se você perceber na igreja, a teologia da prosperidade, e agora está chegando a teologia do coaching, que é o seguinte, faz o que seu coração mandar, o que você quiser, o que sua mente quiser, você faz. Você é livre, o que vale é você estar bem. E não é assim também, meus irmãos. Nós sabemos que não faz nenhum sentido essa teologia para nós. Não faz sentido, olha, a partir de hoje, o que o seu coração mandar, você faz. Infelizmente, é um outro extremo. Eu estou aqui para mostrar para os irmãos dois extremos. O excesso de legalismo e a liberdade cristã sendo confundida com libertinagem cristã. Então, que nessa manhã nós possamos sair daqui com essa linha de pensamento. Olha, tem coisas que eu tenho que olhar, eu tenho que ver, tenho que perceber se isso é realmente necessário ou se não é. Mas peça ao Espírito Santo para sempre mostrar no seu coração, através da leitura da palavra de Deus, olha, essa prática que eu estou fazendo condiz com a palavra de Deus ou não condiz com a palavra de Deus? E se não condiz, Espírito Santo, me ajude a cada dia
a melhorar, a buscar a santidade, a viver conforme a tua santa vontade. Mas também, meus irmãos, não pense que por alguns excessos que foram cometidos em alguma determinada igreja, que agora o contrário é válido. Não, agora eu posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, o que meu coração mandar, o que minha mente mandar. Olha, a partir de hoje está tudo liberado. Isso também está errado. Infelizmente, semana passada, um pastor falou sobre a atualização da Bíblia. Obrigado, irmão. E eu achei isso um absurdo, atualizar a Bíblia. A Bíblia, ela se renova a cada manhã, quando nós a lemos, mas ela está lá, ela não mudou. A palavra de Deus não muda. Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então, meus irmãos, não nos deixemos ficar contaminados com essas doutrinas de hoje, essas heresias, esse povo que quer impor goela abaixo, quer nos impor coisas que também não estão na Bíblia. Não fiquemos hoje apegados a certos tipos de mensagem e certos tipos de palavra que só servem para massagear o seu ego, o seu coração. Olha, seu pecado está aí, mas pode continuar. Não tem problema não. A Bíblia precisa ser reformulada, ser refeita ou atualizada. Isso não existe. Pecado continua sendo pecado. Nós amamos as pessoas, nós devemos amar todas as pessoas e tratá-las de forma amorosa. Mas não significa que não devemos aceitar o pecado delas ou achar, não, isso é normal, é coisa da sua cabeça. Essa palavra breve, meus irmãos, que eu senti no coração de falar à igreja essa manhã, é sobre isso. Que nós possamos aprender a limitar o que é de Deus e o que é do homem. Mas isso servindo para os dois lados. Que nós não possamos cometer exageros de achar que tudo tem que ser feito à risca e que coisas humanas, práticas humanas do dia a dia servirão para nos salvar ou não. Falei do exemplo de Lutero, que ele achava que através da morte do corpo dele, isso infelizmente perdurou na igreja durante séculos, resolveria o problema. Colocar uma mordaça na boca, ficar dentro de casa, no sentido de não poder conversar com ninguém, ou... né? Colossenses 2, no versículo 23, Paulo fala sobre isso. Daquelas irmãs ou irmãos que têm uma falsa santidade, uma falsa espiritualidade. De achar que pela sua... A gente olha assim, nossa, que irmã consagrada, ela usa uma roupa assim, uma roupa assada, ela ora de manhã e de noite, mas a santidade não está naquilo. Se ela se santifica, é na sua vida em comunhão com Deus, e não a sua roupa ou no fardo que ela vem impor ou não impor nas pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. E temos também cuidado com as pessoas que, infelizmente até talvez frustradas com esse excesso de legalismo dentro da igreja, com esse excesso de regras que às vezes eram exageradas, querem cambar para o outro lado. Querem achar que pode tudo, posso fazer o que eu quiser, e etc. Jesus deixou, em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 ao 30, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. A palavra está explícita. Ali não está dizendo que não há fardo. Não está dizendo que a nossa vida, após estarmos com Jesus e caminharmos com Jesus, será fácil. Será sem problemas, será sem dificuldades, sem nenhum tipo de doença, sofrimento. Jesus não disse isso. Só que o fardo dele é leve porque você passar por tudo na vida com Jesus é completamente diferente do que passar sem Jesus. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós saímos daqui com essa preciosa lição de Paulo sobre a questão do fardo. Que nós possamos estar com Jesus e seguir só a Jesus, como disse Lutero, somente Jesus Cristo, que não há outro mediador a não ser a pessoa de Jesus, como diz em 1 Timóteo 2,5, que é a pessoa de Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, porque nós que merecemos a morte, para que nós tivéssemos vida em abundância, vida em Jesus.
Amém, meus irmãos? Passado aí por um momento de renovação da Assembleia, da diretoria, e eu deixo essa palavra para nós, que nós possamos continuar, como foi falado aqui, em oração por missões, em oração em jejum, inclusive, que é muito importante para a igreja, porque em jejum você mata a carne e fala, olha, essa carne é passageira, essa carne ela é pecaminosa, essa carne vai me matar, nós vamos morrer, morte física, a não ser que Jesus volte antes. Glória a Deus, se isso acontecer. Mas essa carne irá nos consumir um dia. E o jejum é para isso, é para mostrar que, olha, apesar de estarmos nessa carne, nós dependemos da pessoa de Jesus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então isso é importante e que a nossa igreja cada dia continue praticando. O evangelismo e missões e tantas áreas da igreja que nós temos que servir e ajudar a Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento, entendimento para essas questões da nossa Igreja Batista da Capelinha. Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela palavra tão importante, ó Deus, tão importante, que nós possamos discernir, ó Deus, com os olhos da fé, com a orientação do Teu Santo Espírito, o que é realmente necessário e o que não é necessário. Nós entendemos que nós somos livres em Cristo. Agora, não mais a circuncisão e algumas regras que foram da aliança com Israel são necessárias para nós, ó Deus. Mas nós entendemos que ainda nós temos que cumprir regras e viver regras, não por imposição, mas por liberdade. Como diz a Tua palavra, que onde o Espírito está, a liberdade. Nós entendemos naquele texto, ó Deus, que através agora do Espírito Santo, que retira o véu dos nossos olhos, nós podemos enxergar, ó Deus, a liberdade que é em Cristo. Liberdade para Te servir, liberdade para Te louvar, ó Deus. E como Paulo também disse, falando tanto sobre liberdade, que ele era escravo de Cristo, servo de Cristo. Então que nós possamos ser servos do Senhor Jesus. Escravos no sentido de render total obediência ao Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado por essa igreja, ó Deus, que tem sido fonte de bênçãos para a minha vida. E tenho certeza que fonte de bênçãos para a vida dos irmãos, ó Deus. Continue nos abençoando, ó Deus. Continue nos dando almas, ó Deus. Nós pedimos almas a Ti, ó Pai. Não para o nosso mérito próprio, não para o nosso engrandecimento pessoal, ou para que nós tenhamos números, dados números. Nós sabemos que é o Senhor que converte, o Espírito Santo que converte, ó Deus. E que isso possa ser feito a cada dia, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, conversões, ó Deus, genuínas, conversões, pessoas que vão se converter, vão mudar a sua direção para a direção de Jesus, ó Deus. E não apenas adesões, pessoas curiosas que queiram vir aqui só para conhecer e ser amigo de Jesus, como é falado aí, né? Pessoas que são amigas de Jesus, mas não querem compromisso com o Senhor, Deus. Nós pedimos, ó Deus, pessoas convertidas a Ti, ó Deus. Pessoas compromissadas com o Teu Evangelho. Compromissadas, Senhor, com a Tua palavra e com esta igreja local, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos, ó Deus, dos corações que são duros, ó Deus, duros. Mas nós pedimos ao Teu Santo Espírito que vá quebrando esses corações, ó Deus, na região da Capelinha, nas proximidades, ó Deus, que haja, ó Deus, avivamento, Pai. Avivamento de pessoas que agora entendem que o seu pecado as levarão para o inferno e que elas necessitam de um Salvador, que é a pessoa de Jesus, ó Deus. Obrigado, Deus, por esta palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelos corações aqui, ó Deus, que estão atentos a Te ouvir e a Te entender, ó Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.